Olá, professor, tudo bem? Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Como tem passado por aí? Bem, professor, apesar dos cuidados aí, né, com esse vírus aí, mas bem, graças a Deus, e você? Também estou bem, graças a Deus. Tive um sustinho essa semana aí, tive um pouco de dor de garganta, mas já passou. Ah, mas não teve febre não, né? Oi? Não teve febre não, né? Não. Ah, certo. Pode ser um resfriadozinho, uma coisa básica, mas graças a Deus está bem, né? Meu pessoal, hoje eu vou fazer uma revisão, né, porque a partir do dia 20, vai ser, do dia 20 ao dia 24 serão as avaliações de vocês. Professor, só um momento, só um momento, desculpa, já iniciou a gravação? Já. Tá, eu vou desativar a câmera, ok? Tá ok. Então, só voltando, né? Então, do dia 20 ao dia 24 serão as avaliações de vocês, serão as provas. Como serão essas provas? Essas provas eu estarei disponibilizando ela a partir do dia 20 no AVA, né, lá na aula, na sessão, na unidade 2, sessão 3, ela vai estar linkada lá para vocês fazerem. Vocês abrem lá e respondem as perguntas. Isso vocês poderão fazer entre o dia 20 e o dia 24. Tá? Então, vai estar disponível para vocês a partir do dia 20. Ok? Então, eu vou dar uma repassada aí com relação aos assuntos, para a gente dar uma revisão do que vai cair. Né? Eu tirei como revisão justamente os exercícios do Faça Valer a Pena. Né? Vocês estão vendo aí na tela? A atividade que eu pedi para vocês fazerem e me mandarem. Falando nisso, vocês já mandaram o Faça Valer a Pena para mim? Eu mandei, então, professor. Desculpa, Gisele. Então, professor, eu mandei de 1.1 até 2.3, né? Porém, eu até passei um e-mail para você hoje, depois você, por gentileza, me responda. Qual atividade que é para fazer, porque eu perdi o início das aulas. Aí eu não sei qual atividade além daquela que eu preciso fazer. Não, se você fez essa, a outra eu considero. Tá? Porque você entrou depois. Certo. Quanto a isso, não tem problema, não. Ah, tá ok, então. Tá? E vamos lá, né? Por que eu escolhi o Faça Valer a Pena? Porque a prova ela vai ser no mesmo estilo do Faça Valer a Pena, vai ser bem parecido. Tá? Eu tirei as questões do mesmo padrão, no mesmo modelo do Faça Valer a Pena. Então vamos lá, vamos dar uma analisada, né? A questão 1, né? Seção 1.1, questão 1. Analise a afirmação a seguir. A imagem da Terra à vista da Lua é muito diferente daquela que temos da Lua a partir da Terra. Né? E a diferença reside na atmosfera terrestre. Com base na afirmação, julgue as asserções. Apenas possui atmosferas os astros que têm gravidade, os astros que têm gravitacional suficiente para retê-la. A atmosfera não é igual em todos os astros, existindo diferenças na composição e na sua espessura, de acordo com a sua origem. O Sol, a Lua, Marte e Plutão são exemplos de astros que apresentam massa pequena e por isso não possuem atmosfera. Com base em seus conhecimentos sobre a atmosfera, após analisar as asserções, é possível concluir que são corretas.
As afirmações 1, apenas, né? 1 e 2, quer dizer, apenas possui atmosfera os astros que têm gravidade, né, suficiente para reter. Ou seja, um astro que ele não tem força da gravidade, ele não consegue reter a atmosfera. Então, tem alguns astros, alguns planetas, que a atmosfera dele é muito rarefeita ou quase inexistente. Por quê? Porque a força gravitacional deles é muito baixa. Então, eles não conseguem reter a atmosfera em volta do planeta. E 2, a atmosfera não é igual em todos os astros. Existem diferenças na composição de sua espessura, né, de acordo com a sua origem. Também, né, cada planeta tem uma atmosfera. Nem todos os planetas têm atmosfera igual da Terra. Tanto que os pesquisadores aí da NASA estão tentando descobrir se existe algum planeta que tem atmosfera igual da Terra, até pensando numa futura colonização, né? Para confirmar essa resposta aí, nós temos aqui o gabarito, né? O gabarito, vocês estão conseguindo ver ele aí? Não, professor, está a sua imagem na gravação. Não está aparecendo? Deixa eu ver se eu... Está a sua pessoa na gravação. Compartilhando a tela, então. Eu acho que é isso. E agora, foi? Ainda não. Travou aqui, não está querendo ir? Agora nem a sua imagem aparece mais. Não. Agora deu certo. O que entrou para vocês? Está um slide, mas está todo em branco ainda. Não é isso que era para estar coisa, não. Eu quero compartilhar minha tela de trabalho. Agora foi? Agora sim. Né? Então, aqui, ó, alternativa, né? Na questão 1, a alternativa é a letra C. Lá no Faça Valer a Pena, né? Na seção 1.1, primeira pergunta. Por quê? Com base na afirmação apresentada e analisando as asserções, é possível concluir que apenas... Oi? Professor, desculpa, o Zoom, você pode aumentar um pouquinho o Zoom, por gentileza? Melhorou? Sim, agora está melhor. Então, só para nós analisarmos aí, ó, nem todo astro possui atmosfera, sendo ela presente somente naqueles que possuem campo gravitacional suficiente para retê-la. Ou seja,
né? Astros que não têm o campo gravitacional muito forte, ele não consegue reter uma atmosfera. E outra, né? Nem todo planeta tem atmosfera igual. Vai depender do quê? Vai depender da sua formação. Quais os materiais que se juntaram para a formação desse astro, né? Ou desse planeta. Então, a resposta correta na questão 1, né, seria a alternativa, né, 1 e 2. Ou seja, apenas possui atmosfera os astros que tem gravitacional, né, que tem campo de gravidade forte, né, não adianta só ter campo de gravidade, ele precisa ser forte, suficiente para reter a atmosfera, né? E em cada planeta, a atmosfera vai variar de acordo com a formação de cada astro, ok? Aí na questão 2, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês também. As características a seguir descrevem uma camada da atmosfera terrestre. Se estende ao nível do mar até 15 quilômetros de altitude. É a camada que tem contato com a superfície da Terra. Sua temperatura diminui conforme aumenta a altitude. É a camada que mais sofre agressões antrópicas pela poluição do ar. Agressões antrópicas, vocês lembram o que é? Hein? Agressões antrópicas são agressões geradas pelo homem. Então, qual camada da atmosfera nós estamos falando aqui nessas 4 afirmativas? Nós estamos falando da troposfera, né? Por que a troposfera? Né? As características apresentadas descrevem a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera terrestre e que se encontra mais próxima de nós. Ou seja, só ela, ou não é só ela, é ela que recebe maior influência das ações do homem. Porque ela é a primeira camada ao redor da Terra. Né? E quanto mais alta ela vai, mais frio é. Por exemplo, quando o pessoal vai escalar uma montanha, né, você vê que na montanha, o pico da montanha é frio. Né? É uma das características dessa troposfera. Tá ok? Se aparecer alguém aí tentando entrar, vocês me avisam, tá? Ok, professor. Então, com relação à questão 2, entenderam por que é a troposfera? A atmosfera terrestre ela é dividida em 4 camadas diferentes, né? E cada camada ela tem uma característica. Até uma das maiores curiosidades se o homem realmente foi para a Lua nos anos 60 ou não, é justamente a capacidade do homem de ultrapassar algumas camadas da atmosfera. Porque, por exemplo, na termosfera, que é uma das camadas, a temperatura pode chegar a 1.800 graus. Ou seja, será que naquela época, nos anos 60, o pessoal tinha equipamento suficiente para fazer com que um cosmonauta conseguisse passar por essa termosfera? Né? Aí fica a dúvida, porque muita gente duvida lá nos anos 60 de se ter tecnologia para o homem ter pousado na Lua. Mas só para a gente entender a característica. Então, a troposfera é a primeira camada da atmosfera que está mais próximo da gente, ok? Questão 3. Vocês estão acompanhando o raciocínio aí? Vocês lembram das respostas que vocês colocaram lá
coisas de vocês? Sim, professor. A questão 2 eu já identifiquei a resposta, segue sim, a mesma informação. O 3. Analise as asserções a seguir em relação à proposta entre elas. No Brasil, a agropecuária é uma das líderes de emissões de gases do efeito estufa, junto com o manejo da terra e o consumo de combustíveis. Os altos índices de emissão do setor agrícola se devem à expansão do rebanho bovino e ao aumento do uso de fertilizantes nitrogenados. Entender essa explicação aqui. No Brasil, o Brasil é um dos países que tem a maior agropecuária do mundo, ou seja, o maior rebanho bovino do planeta está no Brasil, né? E o que faz com que gera o efeito estufa? As fezes do gado, né? As fezes do boi, ele gera um gás, né, que ele é prejudicial para o efeito estufa. Então, a asserção 1 e 2, elas são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa da 1, né? Porque, realmente, o Brasil é um dos líderes de emissões de gases do efeito estufa, não porque ele queima gás, por exemplo, que nos Estados Unidos, ele é o líder. Por quê? Porque ele queima muito petróleo nas termoelétricas. O Brasil ele não usa tanto termoelétrica assim, são muito poucas, e em alguns períodos do ano ela até fica desativada. Só entra em operação quando precisa de mais energia. Então, no Brasil, um dos fatores que mais prejudicam o efeito estufa é justamente o rebanho bovino, devido às fezes do rebanho bovino, né? Além dos fertilizantes, né? Por quê? O Brasil é dos maiores produtores agrícolas do mundo e o maior rebanho do mundo. 2 fatores que interferem diretamente aí na camada de ozônio, né? Ou seja, no efeito estufa. Então, as fezes do boi é que fazem essa relação. Então, a resposta correta aí seria a letra C. As asserções 1 e 2, né? E a 2 é uma justificativa da primeira. Ok? Alguma dúvida? Por enquanto, não, tá tranquilo. Não, professor, tudo certo. Gravem bem essas perguntas, tá? Seção 1, ou seja, unidade 1, seção 2. Analise os acontecimentos a seguir. Diminuição da produtividade de uma lavoura. Contaminação da água por chumbo resultante de baterias mal descartadas. Desmoronamento de encostas após chuvas recorrentes. Assoreamento de um rio. Assinale a alternativa que apresente os acontecimentos decorrentes de impactos ambientais negativos sobre o solo. Diminuição da produtividade de uma lavoura. Acontece se eu poluir o solo? Sim, acontece. Contaminação da água por chumbo. Se eu largar uma bateria automotiva jogada em qualquer lugar, essa bateria ela vai se deteriorar com o tempo e o chumbo ele vai penetrar no solo atingindo o lençol freático. Ou seja, também é uma contaminação. Desmoronamento das encostas após chuvas recorrentes. Por quê? Porque o excesso de poluição provoca chuva ácida, e a chuva ácida deteriora a vegetação que estão nas encostas, fazendo com que as encostas deslizem, provocando os desmoronamentos. E o assoreamento dos rios, ou seja, se você não cuidar bem da terra, do solo, né, quando chove, a enxurrada vai levar toda a terra, provocando erosão e levando essa terra para os leitos dos rios,
fazendo com que haja um assoreamento do rio, o rio fica mais raso e ele transborda mais. Então, tanto a alternativa 1, 2, 3 e 4 são afirmativas verdadeiras com relação aos impactos ambientais negativos, né? Então, a resposta correta é a letra E, porque todos esses 4 itens são agravantes nos impactos ambientais, né? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, manifeste, viu, pessoal? Tudo bem, professor. Por enquanto, tudo certo. O granito maciço não tem planos de fraquezas, podendo permanecer sem grandes alterações por séculos, enquanto o folhelo, que é uma rocha sedimentar, apresenta planos de acabamento e pode romper-se facilmente ao longo desses planos, né? Imagine o granito e o folhelho, né, como materiais de origem para a formação de um solo. Agora, dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a correta relação entre o tipo de rocha e o tempo de formação do solo. Apesar de possuírem diferentes durezas, tanto o granito quanto o folhelho levarão o mesmo tempo para formar um solo, pois o que irá decidir o tempo de formação do solo é apenas o relevo. O granito leva um menor tempo para a formação de um solo, uma vez que seu material será mais suscetível aos intemperismos. O folhelo levará menor tempo para a formação de um solo, por ser um material sedimentar que já pulou uma etapa no processo de formação. Apesar de possuírem diferentes durezas, o folhelo poderá levar mais tempo para formar um solo, caso enfrente menos intemperismos climáticos que o granito. O folhelo levará um maior tempo para a formação de um solo, por ser rico em cálcio e não permitir a ação do intemperismo. Dessas afirmativas, a verdadeira é a letra D. Por quê? Primeiro que o folhelo ele é um solo totalmente diferente do granito. O granito ele é formado a partir das erupções vulcânicas. Quando uma lava vulcânica se solidifica, ele forma um granito. E ele muitas vezes ele forma uma pedra sólida, e isso daí dificilmente vai sofrer influência do tempo, porque ele é muito duro, né? Tanto que a gente usa o granito para fazer pedras, fazer asfalto não, fazer pavimentação de ruas. Então, ela é uma pedra que demora para sofrer desgaste. E o folhelo não, o folhelo ele é uma rocha que ele é sedimentar, ou seja, ele tem várias camadas diferentes e ele é muito frágil, ele pode se romper a qualquer momento. Então, a alternativa correta aí nessa questão é na questão 2, né, é a letra D, né? Possuem diferentes durezas, ou seja, o granito ele é muito mais duro, né, do que o folhelo. Porém, o folhelo ele poderia levar muito mais tempo para se formar, porque ele depende do quê? Ele depende das origens, da onde vêm os minerais que formam ele, né? Ou seja, de onde provém os sedimentos. Se ele estiver numa zona onde existe bastante vento, bastante chuva, bastante corrente, ele vai se formar mais rápido. Se ele estiver numa região que quase não venta, quase não chove, ele vai levar muito mais tempo para se formar. E o folheiro, ele depende do intemperismo, né? Coisa que o granito, ele não sofre tanto com os intempéries. Então, a opção aí é a letra D.
Dúvidas? Não, tá tranquilo, professor. A classificação dos solos podem ser obtidas somente a partir da avaliação de diferentes dados morfológicos, físicos, químicos e também dos perfis que eles apresentam. Segundo informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a classificação de um solo se inicia com a descrição morfológica do seu perfil, né? Que é com a coleta de amostras em campo. E com a coleta de amostras em campo. Então, para mim identificar qual tipo de solo eu tenho, a primeira coisa que eu vou analisar nele é a descrição morfológica do seu perfil. O que é? O que eu tenho nesse solo? Então, normalmente eu extraio uma amostra desse solo, né, e levo para estudo para saber se ele é um solo bom para plantio, qual a característica desse solo. E, gente, a minha voz não está ajudando muito, não. Estou perdendo ela. Dúvidas aí, pessoal? Não, está tranquilo, professor. Mas fica tranquilo, referente à voz aí. Toma água, vamos com calma. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, que as perguntas, vocês têm que analisar e tentar entender as respostas. Por quê? Porque nas questões da prova, para cada aluno, quando um aluno abrir as questões, as respostas elas vão estar misturadas, ela não vai parecer igual para todo mundo. Por exemplo, para um aluno, se fosse essa daqui a pergunta, por exemplo, esse perfil ele poderá estar na alternativa A, para outro ele poderá estar na alternativa E. Tá? Então, esquece essa história de montar um gabarito para a prova, tá bom? Vocês têm que entender a resposta, tá? E uma das formas que vocês têm que analisar é o seguinte: se eu não sei qual é a resposta certa, tenta ir por exclusão. Tá? Tenta ir por exclusão. Se falar, isso não é. Aqui, para mim, ficaria na dúvida entre a C e a D. Ou seja, eu já teria eliminado a B e a E. Né? Ficaria mais fácil para mim identificar a resposta. Eu ficaria entre material de origem e o perfil. Né? Então, se você não sabe a resposta, tenta ir por exclusão, ok? O Brasil possui 13% de toda a água doce disponível no planeta, sendo 81% está concentrado na região amazônica, local com a menor contingente populacional, cerca de 5% da população brasileira. A região do Brasil, banhada pelos oceanos Atlântico, possui apenas 2,7% dos recursos hídricos brasileiros e concentram 45,5% da população do país. Analise o mapa a seguir, que contém as bacias hidrográficas brasileiras. Aí nós temos o mapa. Nós temos a bacia amazônica, né? Nós temos a bacia do Araguaia, nós temos a bacia do Atlântico Nordeste, né? O Atlântico Ocidental, a bacia do Atlântico Oriental, a bacia da Paraíba, a bacia do São Francisco, né? O Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e a bacia do Atlântico Sul. Essas são as bacias que formam o grande número de água do nosso país. E a maior concentração está na Amazônia e aqui na região centro-oeste, onde nós temos menor densidade demográfica. E boa parte da nossa população está onde? Na região costeira, né? Com base em seus conhecimentos e nos dados contidos anteriormente,
Analise a alternativa que apresenta a correta relação entre as bacias hidrográficas brasileiras e a concentração populacional. A bacia amazônica é a maior e representa a maior concentração populacional? Não, né? Nós já vimos que a concentração populacional na Amazônia é bem baixa, então já não é a alternativa A, certo? A bacia amazônica possui a maior concentração populacional, enquanto a bacia do Atlântico juntas somam maior disponibilidade de água. Correto, porque aqui ele já falou maior concentração populacional. Já está errada de novo. As bacias do Paraguai e Uruguai não podem ser analisadas em termos de disponibilidade de água, pois não são bacias brasileiras. Errado também, porque a bacia do Paraguai, boa parte dela, a maior parte dela, embora ela se chame bacia do Uruguai, né, a maioria dela está no Brasil, que é o aquífero Guarani, né? Então, essa também é uma resposta errada. A bacia da Amazônia possui maior disponibilidade de água, enquanto que as bacias do Atlântico possuem maior concentração populacional. É o que afirma lá em cima, né? Que, ou seja, a maioria da população brasileira concentra na região litorânea, onde estão as bacias do Atlântico, né? E a bacia amazônica é a menor densidade populacional. A bacia do Atlântico, né, Nordeste Oriental, passa a ser abastecida com a bacia do São Francisco após o projeto de transposição e torna-se mais volumosa que as demais? Também não. Até existe a transposição da bacia do São Francisco para a bacia do Atlântico Oriental, mas isso não torna mais volumoso em questão de água, tá? Então, a afirmação correta é a D, né? A bacia da Amazônia, maior disponibilidade de água, enquanto a bacia do Atlântico possui maior concentração populacional. Correto? Perceberam que, por analogia, a gente vai eliminando, mesmo que eu não tivesse estudado a matéria, dá para você ir eliminando as alternativas simplesmente pela lógica, né? Quem conhece um pouco da população sabe que a Amazônia tem mais floresta do que gente, né? Então, consequentemente, as duas primeiras questões já estavam eliminadas, né? A questão C já depende um pouco mais de conhecimento, né? Porque ele fala da bacia do Uruguai e do Paraguai, né? Aí o cara fala, mas aí está no outro país, né? Na realidade, aqui nós estamos falando do aquífero Guarani. E o aquífero Guarani, boa parte dele está concentrada no Rio Grande do Sul. Então, aqui também não é uma verdade, né? E aí ele fala da transposição do Rio São Francisco, né? E já é claro que o Rio São Francisco ele está ajudando o Nordeste, mas ele não aumenta assim significativamente o volume de água para lá, né? Teria que fazer uma transposição do Rio Amazonas para resolver o problema lá. Correto? Dúvida, gente? Por enquanto não, professor. Também não, professor, está tranquilo. Oi? Por enquanto não, está tranquilo. Estão conseguindo acompanhar, né? Vocês têm contato com o resto do pessoal da engenharia de produção, alguma coisa, gente? Engenharia elétrica, quer dizer... Tem dois colegas de vocês da engenharia elétrica que não entraram mais na plataforma, não estão fazendo nada, não sei se eles desistiram, o que aconteceu com eles. Eu ia até perguntar se eles tinham falado direto com você, professor, que são os dois meninos que estavam lá junto comigo, né? Lá no início, acho que era Alexandre, não lembro o nome do outro, coisa assim. Mas os dois de elétrica. Acho que é Fábio, né? Fábio, acho que era isso. Não, eu não tive mais contato deles. Vou ver na fase das provas se eles aparecem, né?
Vai ser uma ótima oportunidade para a gente achar os alunos. Porque às vezes eles não estão participando da aula, mas eles estão vendo a plataforma, né? Vamos lá. Analise sobre o impacto do ser humano nos recursos hídricos. Deve ser realizada com base no fator qualidade, mas também no fator disponibilidade. Por quê? Países com grande disponibilidade hídrica, como o Brasil, já vem apresentando problemas como escassez de recursos hídricos em regiões que não eram consideradas secas no passado. Analise as alternativas que contêm a correta relação entre as asserções. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A análise sobre os impactos do ser humano nos recursos hídricos deve ser realizada com base no fator qualidade, mas também no fator disponibilidade. É lógico, né? Eu preciso saber, né, a qualidade da água e a disponibilidade dessa água. Então, são dois fatores que têm que ser analisados. Então, a afirmativa está correta, né? Países com grande disponibilidade hídrica, como o Brasil, já vem apresentando problema com escassez de recursos hídricos em regiões que não eram consideradas secas no passado. Isso também é verdade. Por quê? Porque devido ao desmatamento que o pessoal fez nas cabeceiras dos rios, algumas fontes de rios estão secando, né? Então, as asserções 1 e 2, as duas asserções são verdadeiras, e a 2 justifica a primeira. Por quê? Não só a qualidade, mas a forma com que está sendo utilizado o solo, eu posso provocar seca no futuro, né? Se eu não souber manejar corretamente, né? Aí ele fala, as asserções 1 e 2 são falsas. Ó, o primeiro não é, porque a asserção 2 é verdadeira, ele está falando que a 2 é falsa, né? Na C, as duas asserções são falsas. Está errado. As duas asserções são verdadeiras. Na D, as asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 não justifica a 1. Né? Ou seja, ele fala que a 2 não tem relação com a 1. Aqui ela poderia gerar um pouco de dúvida, né? Porque o aluno pode ficar, mas peraí, ele não está falando nada que o uso da água pode provocar seca, mas aqui ele está falando do fator de disponibilidade, ou seja, o mau uso pode fazer com que a água não esteja disponível, correto? Então, existe a correlação entre a 1 e a 2, né? E a não disponibilidade provoca seca, certo? A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Não, porque as duas são verdadeiras. Então, praticamente sobraria aí a B e a D, né? Aí cabe fazer uma análise mais crítica na afirmação 2 aqui para encontrar a resposta. Mas a correta seria a asserção 1 e 2 são verdadeiras e a 2 justifica a primeira. Ok? De acordo com a ANA, Agência Nacional de Águas, né, considerando os pontos de monitoramento da qualidade da água no campo e na cidade, 82% dos pontos avaliados em área rural possuem qualidade considerada boa e 6% ruim. Já os pontos avaliados nas cidades, a água foi considerada boa em 48% deles e ruim em 21%. O índice de qualidade da água, o IQA, considera parâmetros como o que é considerado para dizer se a água é boa ou a água é ruim, né? O oxigênio total, nitratos totais, temperatura da água e disponibilidade regional. Localização da bacia hidrográfica, oxigênio dissolvido, nitrogênio total. A localização da bacia não tem nada a ver com relação à qualidade da água, correto? Então, essa B já não é. Né? E a 1
né? Ele fala da disponibilidade regional, ele está falando da disponibilidade de água. A disponibilidade não tem nada a ver com qualidade da água. Porque eu posso ter água disponível e de má qualidade. Tá? Então, se tenho disponibilidade ou não tenho disponibilidade, isso não vai me dizer, porque eu não tenho água, a minha água é boa. Qualquer água que aparecer lá vai ser boa. Não, não vai, né? Então, eu preciso levar em consideração. Tanto que no Nordeste, muitas vezes, o pessoal perfura poço lá, né? E a água não serve para uso humano. Por quê? Porque é uma água salobra. Ela tem sal, né? É uma água salgada. Então, não dá para o consumo humano. Às vezes, até dá para irrigar lavoura, né? Mas não serve para consumo. É muito comum no Nordeste perfurar poço. Por quê? Porque antigamente, bem antigamente, né? Antes da formação das placas tectônicas, o Nordeste ficava submerso, ele estava dentro do mar, né? E aí eu tenho oxigênio dissolvido, nitrogênio total, fósforo total e temperatura da água. Esses são os parâmetros que a Ana, né, considera para a qualificação da água. Ou seja, a quantidade de oxigênio dissolvido na água, né, porque não adianta ter oxigênio total se essas moléculas de oxigênio não estão misturadas na água. Né? Então, eu preciso que o oxigênio esteja misturado na água. A quantidade de nitrogênio que eu tenho na água, né? O fósforo que eu tenho na água e a temperatura da água. São os fatores que considero. Água, por exemplo, água vulcânica, que é água quente, que tem alto poder de enxofre, ela também não é uma água boa. Por quê? Porque a temperatura dela está inadequada ao consumo humano. Disponibilidade regional, nitrogênio total e oxigênio dissolvido. O que está errado aqui é a disponibilidade regional de novo. Né? Disponibilidade regional não é um fator de qualidade da água. Nitratos totais, localização da bacia hidrográfica e temperatura. Localização da bacia hidrográfica também não é um fator de análise da qualidade da água, e simplesmente do local que ela se encontra. Né? Então, se você, por eliminatória, pode ver, ó, o 1 ele fala de disponibilidade regional, então já não é. O B, ele fala da localização da bacia hidrográfica, também não é. O D, ele fala da disponibilidade regional, também não é. E o E, ele fala da bacia, da localização da bacia hidrográfica, também não é. Então, por eliminatória, mesmo que eu não soubesse que era o oxigênio dissolvido, o nitrogênio, o fósforo e a temperatura, por exclusão, só sobrou a letra C. Perceberam? Entenderam como é que se faz a análise da questão? Olha, eu não tinha certeza que era oxigênio dissolvido, nitrogênio e fósforo, mas eu sei que disponibilidade regional não é, localização da bacia não é, disponibilidade regional de novo e localização da bacia de novo. Então, ou seja, as outras 4 questões, elas acabam não sendo verdadeiras porque elas fazem inferência numa coisa que não tem nada a ver com a qualidade da água. Então, automaticamente, qual que sobrou? A letra C. Perceberam? As teorias modernas de integralidade influenciaram mudanças significativas na base do direito ambiental, que atualmente não visa somente a de recursos naturais, e sim a proteção do meio ambiente. Né? Então, vamos lá. O que pode complementar essa frase? Né? As teorias modernas da integralidade influenciaram mudanças significativas na base o quê?
na base prática, na base conceitual, né? Ou seja, influenciaram a base conceitual, porque criaram conceitos do direito ambiental. O direito não é uma prática, o direito é um conceito. Por que o direito é um conceito? Né? Porque ele não tem, ele é uma teoria, ele não é palpável, ele não é fixo. Né? Então, o direito, ele vai mudando de acordo com a necessidade. Então, a base do direito, ela é conceitual, ok? Então, aí eu já mataria a e a D não é porque eles falam de prática do direito. Então, não é a prática do direito, mas sim o conceito do direito ambiental, que atualmente não visa somente a proteção dos recursos naturais, né? O direito ambiental, ele visa a degradação ou a proteção? Né? O direito ele vai visar sempre a proteção, nunca a degradação. Então, o direito ele não vai pelo lado destrutivo, mas sim pelo lado de conservação. Então, o que vai conservar? É a proteção. Né? Então, aí eu ficaria, já estaremos com a hipótese B e D, né? Porque o B fala de conceitual, né? O C fala de conceitual, desculpa, é o E, né? O B e o E. O E fala de conceitual e proteção. Então, os dois estão falando de conceitual e proteção, né? Na base naturais. Recursos naturais. Né? Direito ambiental, que atualmente não visa somente a proteção dos recursos naturais isolados, ou seja, ele não está isolando, né, a proteção ambiental, mas sim a proteção integral do meio ambiente, ou seja, ele não está falando de um ponto específico, de um lugar específico, ele fala do meio ambiente como um todo. Então, aí você elimina aí, porque aí ela fala parcial, né? E a lei é válida para o país todo, né? Então, ela é integral. Né? Então, por eliminação, a gente vai. As outras que falam de prática automaticamente são eliminadas, ficariam 3. Né? A C, ela fala de degradação, a gente não fala de degradação, a gente só pode falar de proteção no direito. Então, automaticamente, você fica com a B e a E, né? E aí, o que vai diferenciar da E para B é que a B fala de integral, que é ou seja, a lei serve para o país inteiro, e aqui na E ele fala parcial, né? Então não é parcial, é integral. Então, automaticamente, por exclusão, ficamos com a alternativa B, né? Então, a teoria, né, na base do conceitual do direito ambiental, atualmente não visa somente a proteção dos recursos naturais isolados, mas sim, né, a proteção, né, integral do meio ambiente, ok? Assim a frase fica formada coerentemente. Alguma dúvida? Não, professor. Até o prezado momento, não, né? Tomara que no dia da prova esteja tudo fresquinho na mente. Mas vocês estão entendendo o raciocínio? Sim, o importante é você entender a analogia da pergunta. Né? Para na hora que vocês forem fazer lá a análise da questão, lembrar de como foi feita a analogia da pergunta. Ok? Tudo bem. Ok. O princípio, né, refere-se à obrigação de arcar com os custos da reparação ou compensação ambiental pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência de quaisquer atividades. Ele não deve ser confundido com o princípio, né, muito similar. Aí vamos entender. Né? O princípio
de gestão democrática, refere-se à obrigação. Democrática significa o seguinte: eu escolho aquilo que eu quero. Na parte ambiental, não é escolha, é legislação, né? Então, já não posso falar em gestão democrática, né? O princípio da prevenção, né, refere-se à obrigação. Já não é, né? Certo? E aí ele fala, poluidor, ele não deve ser confundido com o princípio do poluidor pagador. Nada a ver, né? Ou seja, né, ele é de responsabilidade, é o princípio da responsabilidade, refere-se à obrigação de arcar com os custos da reparação, ou seja, é de responsabilidade de quem comete o ato agressivo ao meio ambiente de repará-lo, né? Ele não deve ser confundido com o princípio de pagador, ou seja, responsabilidade ambiental é diferente de pagar pelo dano causado. Por quê? Uma vez eu sou responsável, não é eu pagando a multa que eu vou estar isento do dano que eu gerei. A lei ambiental diz que, além de eu pagar pelo dano, eu tenho que reparar o dano. Ou seja, então o dano é de responsabilidade, né? Que uma vez que eu gerei o dano ambiental é meu, né? Independente de eu pagar ou não pelo dano que eu gerei, ele é de responsabilidade minha, né? Então, a alternativa aqui é C. Essa é uma das questões mais difíceis que tem para a gente analisar, tá? Porque quando ela fala nesse princípio, é complicado. Que dá para você excluir a democracia, porque a democracia é um direito livre, num caso não é, né? Parte ambiental não é um direito livre, é uma lei, é uma legislação, né? A D, ele inverte o poluidor-pagador, né? O princípio do poluidor-pagador refere-se à obrigação de arcar com os custos. Isso pode gerar bastante dúvida também, tá? Então, essa é uma questão difícil. A alternativa dela é a primeiro de responsabilidade e depois de reparação do dano. Então, tem que pensar na questão do direito, né? Que o direito sempre fala, em primeiro, a responsabilidade, em segundo, né, o ressarcimento. Então, quando eu falo na alternativa C, ele vai falar de responsabilidade e depois do ressarcimento, né, o pagar pelo dano que eu provoquei, ok? Em relação à Constituição Federal de 1988, leia as seguintes afirmações. 1. É o documento que descreve um conjunto de regras do governo que rege o ordenamento jurídico do Brasil. 2. Um capítulo da Constituição Federal trata do tema meio ambiente e, além de estabelecer seu conceito normativo, constitui uma complexa rede de direitos e deveres, sendo obrigação do Estado e da sociedade a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok. 3. Foi a primeira Constituição Federal feita no Brasil? Não. Primeira coisa, a Constituição de 1988 não foi a primeira, porque já teve lá em 1900 e... Foi Revolução de 1932, né? Que foi quando São Paulo se rebelou contra Getúlio Vargas, pedindo, né, uma Constituição Federal, né? Então, ou seja, a primeira Constituição nossa federal foi de 1932. Até que passou recentemente na novela Éramos Seis, eu acho alguma coisa a respeito disso. Ele falou da Revolução Paulista. E aí, né, então, automaticamente, a 3 já não é. A 3 já está excluída, a 3 é falsa.
Então, estão corretas as afirmações, ou seja, a afirmação 1 é um documento que descreve um conjunto de regras do governo que rege o ordenamento jurídico do Brasil. Ok, a Constituição Federal é um documento que descreve o conjunto de regras do governo brasileiro. Então, a 1 é verdadeira. A 2, um capítulo da Constituição Federal trata tema meio ambiente. Sim, existe um capítulo específico da Constituição Federal que fala do meio ambiente. Então, ou seja, a 1 e a 2 são verdadeiras e a 3 é falsa. Alternativa, apenas a 1 é verdadeira? Não, porque a 2 também é. Apenas a 2 é verdadeira? Não, porque a 1 também é. Apenas a 3 é verdadeira? Não, porque a 3 é falsa. Né? A 2 e a 3 apenas? Não, porque a 3 é falsa. Então, só restou a letra D. A 1 e 2 são verdadeiras. Ok? É desacordo em relação aos valores definidos normativamente, quase sempre com base em padrões ambientais estabelecidos, principalmente por meio de normas técnicas, enquanto que é a poluição que foi causada por qualquer ação humana, que ultrapassando os limites desprezível, promoveu degradação ambiental. Vamos lá. O crime ambiental é desacordo em relação aos valores? Até seria. Né? Crime ambiental é desacordo com os valores definidos normativamente, quase sempre com base em padrões, né? Ou seja, o crime ambiental, a partir do momento que você ultrapassa um determinado padrão, você cometeu um crime ambiental. Poderia ser também. Enquanto que poluição é a poluição, então já não corta a poluição aqui, a letra A não é, porque aqui na segunda lacuna não cabe poluição, porque não fica que poluição é a poluição, então não tem lógica a frase. Então você já matou a A e a C, certo? A e C já não pode ser, correto? Vamos lá. O crime ambiental, né, é desacordo com relação aos valores definidos, até pode ser, com base nas normas técnicas, enquanto que o dano ambiental é a poluição que foi causada né, por ação humana. Poderia ser. Então fica na dúvida entre esses dois aqui, o B e o D. Crime ambiental e dano ambiental. Né? Dano ambiental e crime ambiental. Né? Então ficaria na dúvida entre o B, o D e o E. Mas nós vamos ter que entender, né? O desacordo, onde que está? Né? É desacordo em relação aos valores definidos. Né? Ou seja, o crime ambiental, ele não é um desacordo com relação à norma, mas sim um desacordo com relação à legislação. Então, nós temos que ir lá fazer essa análise, né? A poluição é um desacordo com a norma, porque a partir do momento que eu infrinjo os limites normativos, eu estou poluindo. Eu posso poluir sem cometer um crime? Hein, pessoal? Eu posso poluir sem cometer um crime? Eu acredito que sim, professor. Sim, desde que eu esteja dentro dos parâmetros normativos, eu não estou cometendo crime.
mas eu estou poluindo. Concordam comigo? Sim. Né? Eu posso jogar os resíduos de uma empresa dentro de um córrego, né? Desde que eles estejam dentro dos parâmetros normativos. O fato de eu estar jogando ele dentro dos parâmetros normativos não significa que eu não estou poluindo. Né? Então, ou seja, né, o mais correto aqui pela análise é poluição, né? Poluição é o desacordo em relação aos valores definidos normativamente, né? Quanto que o crime ambiental é um desacordo em relação à legislação e não à norma. Entenderam isso? Essa análise tem que ser feita, ok? Então, a alternativa aí é a B, né? Poluição e dano ambiental. 2. O princípio é no princípio da equidade que a responsabilidade encontra o seu fundamento principal, pois aquele que lucra ou se beneficia de uma determinada atividade deve responder pelo risco e pelas desvantagens dela resultantes. Assinale a alternativa da palavra que complete a lacuna do texto. É no princípio da equidade que a responsabilidade penal encontra fundamento? Não. Não estou falando de penalidade, né? É no princípio da equidade que a responsabilidade administrativa, né? Eu posso poluir sem ser o responsável administrativo da empresa, né? Responsabilidade objetiva, né? No direito, eu falo da responsabilidade objetiva. O que é? Aquele que pratica o ato de poluir, né? Então, dentro do direito, aquele que pratica o ato de poluir, né, ele está dentro da responsabilidade objetiva. O que é? Ele foi praticante do objeto. Aquela história, né? Tem por exemplo, se não, só para vocês terem um parâmetro, né? Eu contrato um capanga para ir lá e matar um inimigo meu. O capanga, ele tem qual responsabilidade? Né? O capanga que eu contratei, ele tem a responsabilidade objetiva, porque foi ele que foi lá e deu o tiro. Certo? Então, ele vai responder pelo crime porque foi ele que praticou. E no meu caso, que eu não pratiquei, mas eu mandei praticar, eu teria uma responsabilidade o quê? Administrativa, né? Porque eu mandei praticar, eu dei a ordem de praticar o crime. Eu não pratiquei o crime, mas eu dei a ordem de praticar. Então, eu tenho a responsabilidade administrativa, quanto o meu capanga tem a responsabilidade objetiva. Então, o princípio da responsabilidade objetiva é aquele que pratica, né, o dano, certo? Ele pratica o dano, então ele tem responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva é quando eu não tenho certeza se o cara é responsável ou não. Aí não cabe uma coisa, né? Equidade que a responsabilidade ambiental encontra fundamentos principal, pois aquele que lucra, então não é responsabilidade ambiental, né? Responsabilidade ambiental está dentro de outro aspecto, não cabe no contexto dessa narrativa, ok? Então fica aí a responsabilidade objetiva daquele que pratica o ato de poluir, tá bom? A Polícia Militar e de Meio Ambiente suspendeu ações predatórias em Santa Rita do Ibitipoca, né? E fez atuações por devastação e queimada em área de preservação.
A Operação Mata Atlântica foi realizada quinta-feira, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. A suspensão foi indevida, né? Pois, de acordo com a infração administrativa, o ato era passível de aplicação de multa. Lembra que nós falamos lá? Independente deles de ter a multa, ele é responsável, ele está cometendo um crime. A partir do momento que a pessoa está cometendo um crime, eu não posso simplesmente multar ela e deixar ela continuar cometendo o crime. Posso? Seria a mesma coisa, eu pegar um bandido, né? Ele está matando as pessoas, eu vou lá, dou uma multa nele e deixo ele na rua roubando, matando de novo. Né? Não pode ser. Então, a suspensão, né, ela é devida. Por quê? Antes mesmo de eu pagar a multa, eu tenho que interromper o processo de destruição. E o cara está indo contra a lei. Então, a alternativa A está equivocada, né? A devastação e a queimada em área de preservação são ações proibidas, pois podem ocasionar poluição ambiental. Não é a poluição o problema aí, né? O problema é a devastação. Então, a devastação está prejudicando a flora e a fauna. Não necessariamente ele está poluindo. O fato de eu eliminar a vegetação, de eu fazer o desmatamento, eu estou poluindo? Não estou poluindo. Né? Então, não é a questão de provocar uma poluição ambiental. Então, está equivocada essa afirmação da letra B. Apenas a queimada pode ser considerada como um dano ambiental? Não. Porque a queimada, ela não provoca só um dano ambiental, né? Apenas a devastação da floresta pode ser considerada dano ambiental? Também não. Né? Tanto a devastação quanto a queimada são danos ambientais, ou seja, a C e a D se sobrepõem. Nessa hipótese, só sobrou a E, né? A devastação e a queimada florestal em área permanente são considerados crimes ambientais. Porque você está reduzindo e lá fala o quê? Que não pode ser alteradas as características da região. Uma reserva já diz, ela é reserva. Ela não pode ser destruída, né? Então, aí, por eliminatória, sobrou a letra E, né? Pessoal, eu vou dar uma pequena pausa e já volto, tá? Ok, professor. Desculpa, pessoal. Tudo bem. Vamos lá. 2.3, né? O processo de licenciamento ambiental é uma pequena fábrica, é iniciado junto ao órgão ambiental competente. Entretanto, dúvidas em relação ao mesmo são levantadas pelos responsáveis da fábrica. Nesse sentido, leia a seguinte afirmativa. 1.
Para o licenciamento ambiental, será exigido um estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental ao meio ambiente, né? E a rima. Caso o empreendimento seja considerado poluidor ou potencialmente poluidor. 2. Para o licenciamento ambiental, será exigido estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ao meio ambiente, e a rima, somente após a licença de instalação. 3. Para o licenciamento ambiental, será exigido estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ao meio ambiente, somente se o empreendedor causar comprovadamente a degradação ambiental. Qual dessas afirmações estão corretas? Ou todas estão corretas ou todas estão erradas, né? Vamos lá. Vamos analisar, né? Então, se a empresa tem um potencial poluidor ou, né, a atividade dela é poluidora, então ela é obrigada a fazer o estudo de impacto ambiental, né? Então, vamos lá. A primeira. Para o licenciamento ambiental, será exigido o estudo de impacto ambiental, correto, e o respectivo relatório de impacto ao meio ambiente, correto. Caso o empreendimento seja considerado poluidor ou potencialmente poluidor, correto. Né? Se ele for poluidor ou potencialmente poluidor, ele é obrigado a fazer o estudo. Isso está correto. Para o licenciamento ambiental, será exigido o estudo de impacto ambiental e respectivo relatório somente após a licença de instalação? Não. Por quê? Porque se a empresa for poluidora, eu não posso deixar ela se instalar sem saber quais ações que ela vai tomar para impedir a poluição. Depois que ela está instalada, eu não vou conseguir mais tirar a empresa de lá. Então, o estudo ele tem que ser feito antes da empresa ser instalada. Certo? Então, o 2 está errado. Tá? Porque primeiro eu tenho que fazer os relatórios para saber quais são as ações mitigadoras que a empresa tem, caso ela seja um poluidor, ou qual projeto que ela tem de emergência, se ela tiver um potencial de poluir, né? 3. Para o licenciamento ambiental, será exigido estudo de impacto ambiental, respectivo relatório, né? E o impacto ao meio ambiente. Somente se o empreendedor causar comprovadamente degradação ambiental? Não. Né? Eu não vou exigir porque ele provou que ele vai poluir. Se ele tem potencial de poluir, eu já exijo dele os relatórios, né? O projeto e o relatório. Então, só a afirmação 1 aí é verdadeira, né? O 2 e o 3 automaticamente está equivocado, correto? Então, a correta é a letra A, apenas a 1, né? Observe o trecho a seguir, né? A é expedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, destinada, entre outras finalidades, a atestar a sua viabilidade ambiental e a estabelecer as condições para a sua instalação. Assinale a alternativa com as palavras que complete corretamente a lacuna do texto. Licença simplificada. A licença simplificada só é dada para empresas não poluidoras. Que eu ui, meu Deus do céu. Que eu consiga caracterizar que ela não seja poluidora. Por exemplo, eu vou montar um banco. O banco polui? Não, o banco não polui. Então, eu faço o quê? Uma licença simplificada. Licença única? Também não existe a licença única, né? Existe a licença simplificada para as empresas não poluidoras. Licença de instalação?
a licença de instalação ela só é expedida após aprovado o projeto, né? Então, depois que eu fizer a análise do projeto, eu falo para a empresa, agora você pode montar a empresa. Licença de operação, a licença de operação, ela só sai depois que a licença de instalação já foi concedida, a planta foi instalada, e aí os equipamentos vão começar a operar. Para mim fazer o projeto, eu tenho que pedir o quê? Uma licença prévia, ou seja, antes de eu começar o projeto, eu tenho que pedir uma licença para o órgão ambiental analisar se a minha empresa pode ser montada naquela região. Porque, por exemplo, se eu for uma empresa que eu vou poluir o meio ambiente e eu estou dentro de uma reserva ambiental, eu não vou conseguir a licença. Eu tive uma vez, recebi o convite de uma empresa de cimento, que eles queriam colocar um forno para queimar resíduo, né? E o queimar resíduo dentro do forno é uma das formas mais lucrativas para a empresa de cimento. Só tinha um problema. Essa empresa, ela ficava situada dentro de uma reserva ambiental. Então, eu jamais iria conseguir uma licença, né, para transportar resíduo dentro de uma reserva ambiental. Né? Eu falei para eles, eu falei, ó, o projeto não vai virar, não vai funcionar. Por quê? Porque na minha licença prévia, o órgão ambiental já ia barrar. Por quê? Para mim poder queimar o resíduo dentro do forno, o resíduo tinha que transitar dentro de uma reserva ambiental. Ou seja, é uma prática ilegal. Eu teria que cometer um crime ambiental para poder fazer o forno queimar resíduo, porque a cimenteira estava instalada dentro de uma reserva ambiental. Né? Então, a licença prévia é o primeiro documento que eu solicito antes de começar qualquer planejamento de operação de uma planta, para saber se ela pode ou não operar naquela região. Né? 3. Quanto à licença ambiental e ao licenciamento ambiental, leia as seguintes afirmações. 1. O objetivo do licenciamento ambiental é obter uma licença ambiental. O objetivo do licenciamento ambiental é obter uma licença ambiental? Não tem lógica a frase, né? Começa que o contexto da frase está equivocado, né? A licença ambiental me permite, né, que eu faça um projeto de uma empresa para saber se ela pode funcionar, né? O licenciamento ambiental e a licença ambiental apresentam conceitos diferentes, sendo a última apenas um ato administrativo. Correto. Porque o licenciamento ambiental, a licença é um documento, o licenciamento é um ato. Né? Ou seja, é um projeto. Licenciamento ambiental é toda uma etapa de estudo, de análise do que eu vou fazer, das operações que a empresa faz. Quanto que a licença é um documento expedido a partir do momento que eu falo assim, ok, as suas operações estão dentro dos parâmetros legais, elas podem ser executadas. Então, o licenciamento, ele visa um estudo do meu processo. Quanto que a licença é um documento físico que eu recebo, correto? Então, a licença está correta. O item 2 está correto. O objetivo principal do licenciamento ambiental é verificar se a atividade poluidora ou potencialmente poluidora que se pretende implantar ou que já esteja implementada está realmente em consonância com a legislação ambiental e as exigências técnicas necessárias para evitar danos ambientais. Também está correto, porque o objetivo do licenciamento ambiental é justamente isso, verificar se tudo aquilo que eu falei
que a empresa vai fazer está dentro dos parâmetros legais, né? Então, o órgão ambiental vai checar, frente a tudo aquilo que eu vou descrever das atividades da minha empresa, se está em consonância com a legislação ambiental. Então, também é verdadeira. Então, as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. A 1 está totalmente equivocada, né? Que o objetivo do licenciamento ambiental não é a licença, mas sim a análise das ações para ver se eu estou, né, tecnicamente dentro dos parâmetros legais. Ok? Pessoal, a nossa revisão, né, era com esse objetivo. Vou mostrar para vocês, né? Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Alguma dúvida com relação à prova da semana que vem? Sim, uma pergunta. Você citou que as provas estarão das datas do dia 20 ao dia 24, correto? Isso, correto. A sua prova estará disponível no portal somente na quarta-feira ou a partir do dia 20 Não, já estará? a partir do dia 20. Você tem 4 dias para fazer a prova. Dia 21 é feriado, se não me engano, né? Isso. Por exemplo, se você quiser fazer no feriado, você pode fazer. É opção sua, tá? Tá. Mas a prova vai estar disponível do dia 20 até o dia 24. Se você não fizer ela até o dia 24, à meia-noite, o sistema fecha automaticamente e você não consegue fazer mais. Tá? Entendi. Então, e qual o encontro que ela vai estar disponível, essa prova? No encontro 2.3. Ok. Peraí, não entendi. No encontro 2.3. Unidade 2, sessão 2.3. Então, mas eu digo assim, encontro 1, 2, 3, 4, qual encontro que vai estar disponível essas Não temos questões lá a da prova? unidade 1. Unidade 1. Desculpa. Deixa eu abrir aqui para me ver. Estou equivocado aqui na minha fala. É que a AMI é diferente de AMP, né? Isso. Porque se fosse a AMP, seria na unidade 6. Só uma pergunta, pessoal. Vocês têm feito desafio na nota máxima? Sim. O meu tá feito também. Vocês precisam ver lá, porque tem colegas de vocês que não estão fazendo. Vai ser na unidade 2, sessão 3. Tá? Ok. Tudo bem. Professor, ainda referente à prova, depois dessa prova vai ter a próxima semana, né? Que vai ter a aula normal, eu acredito. E quando que ela vai aparecer para a gente corrigida? Para a gente saber o que acertou? Então, na próxima semana seguinte, na semana posterior da semana do dia 20 a 24, eu já darei o feedback para vocês das provas. Tá. Entendi. Então vai ter a aula normal e aí você já vai comentar sobre. Eu vou dar o feedback das provas. Bacana. Tá bom. Eu peço a gentileza de vocês avisarem os colegas aí, se vocês tiverem possibilidade.
eu estou avisando no site do AVA, né? Mas eu acho que tem aluno que não deve estar entrando no AVA, porque eu não estou conseguindo contato com eles, não estão me retornando. Se vocês puderem avisar os colegas da prova, tudo direitinho, para eles entrarem, para fazer. E detalhe, até sexta-feira, eu tenho que postar as atividades lá de vocês. Tá? Então, quem não entregou atividade também, entregar a atividade o mais rápido possível, que eu tenho até o dia 17 para lançar os pontos das atividades. Certo. Tá ok? Tudo bem. Alguma dúvida, pessoal? Não, é só isso mesmo, professor. Tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Tá ok. Tudo bem. Obrigado, um bom descanso para vocês. Para você Boa também, noite. professor. Boa noite. Boa noite.